Somente quando eu vi a coletiva de imprensa do UFC 319 que eu pude ter uma noção melhor da proporção, do tamanho que o Khamzat Chimaev alcançou no mundo do MMA. Acho que eu ainda não tinha a real noção da proporção que ele tomou, da estrela que o Chechen havia se tornado. E com certeza vai ser muito maior agora, já que ele se tornou campeão. Não só isso, mas o Dana White garantiu que o UFC 319 havia sido um sucesso absoluto, sinalizando que vários pay-per-views foram vendidos. Dito isso, estamos diante de um daqueles caras que chegam naquele patamar popularizado pelo Tony Ferguson de privilegiados do Dana White. Vocês sabem, aquela mesma prateleira do Conor McGregor, Ilia Topuria, John Jones, Brock Lesnar, aqueles que têm o poder de mexer as peças do tabuleiro. Dito isso, o Checheno deixou bem claro que tem um alvo específico em mente, que já tem um adversário na cabeça, e esse adversário é o Alex Poatan, valendo ou sem valer um cinturão. E aí, teremos Chimaev contra Poatan em 2026? E outra coisa, Poatan tem chance de vencer o Checheno? Bom, vamos falar sobre isso no vídeo de hoje. Antes de tudo, pessoal, aviso muito importante pra vocês. Escutem, o UFC desse sábado vai ser de madrugada. Ah, Carlos, mas sempre é de madrugada? Não, vai começar de madrugada. Pois é, o Fight Night entre Johnny Walker e Miyang Zhang vai começar às 4 horas da manhã, card preliminar. E o card principal começa às 7 horas da manhã. Então ajusta já o seu despertador pra não perder o evento e também não perder as promoções que a Stake tá preparando pra esse final de semana. Olha lá, tem 2 promoções rolando e esse card tá bem recheado. A primeira promoção é da luta entre Brian Ortega e Aljamain Sterling. Se o Ortega vencer por finalização, odds multiplicadas pagando 13-1. E a outra promoção é pra luta principal. Se o Johnny Walker vencer por nocaute, odds multiplicadas pagando quase 7-1. Pois é, promoções bem interessantes. Esse card, na verdade, tá bem recheado, parece um Fight Night de luxo. E para participar das promoções, basta você criar sua conta na Stake, usando o link aqui no primeiro comentário fixado, e se pedirem um código, coloca lá Figueira UFC, tudo junto. Dado o aviso, vamos falar de Khamzat Chimaev contra Alex Poatan. Para quem não sabe, essa rixa entre os dois começou lá no final de 2022, quando o Chimaev desafiou o Poatan para se enfrentarem no UFC 283, mas depois o Checheno voltou atrás com o desafio e o Poatan chamou ele de covarde. Desde então, eles sempre trocam farpas nas redes sociais, e agora que o Chimaev chegou no alto panteão dos campeões, não seria diferente e a possibilidade dos dois se enfrentarem tá maior do que nunca. Pra falar a verdade, o Chimaev já garantiu que enfrenta o Poatan até sem valer o cinturão. Lógico que, antes da gente começar a pensar nessa luta, o Poatan ainda precisa passar do Magomed Ankalaev, na luta que vai acontecer agora no início de outubro. Mas é interessante pensar que o Chimaev tem esse foco grande no brasileiro. E dá pra entender, afinal o Poatan é uma das maiores estrelas do UFC na atualidade e o Chimaev também. E lógico, se essa luta acontecer e valer o cinturão no caso, o cinturão dos meio pesados, com o Chimaev subindo de categoria, essa luta fica muito maior. Por mais que o sistema de vendas de pay-per-view esteja com os dias contados, o Dana White ainda fez uma promessa com os fãs. A partir desse acordo com a Paramount Plus, todo ano ele promete entregar 4 grandes eventos do UFC, basicamente um por trimestre. Um deles vai ser o card da Casa Branca. E não dá pra negar que uma luta entre Chimaev e Poatan se encaixa nesse perfil de mega eventos. Mas lógico, várias coisas ainda precisam ser resolvidas. Primeiro, o Poatan tem que passar do Magomed Ankalaev, já que aparentemente não existe intenção do Chimaev em enfrentar o seu compatriota. E outra coisa, a categoria dos médios tá bem travada. Existem vários lutadores que estão esperando lá na fila pra disputar o título da categoria. E por causa desse embolo todo, eu acho muito difícil o Chimaev enfrentar o Poatan sacrificando uma rodada e deixar a categoria ainda mais embolada, com mais gente esperando. O UFC já abandonou esse perfil de deixar o campeão fazer lutas em outras categorias sem valer o cinturão, a menos que haja algum imprevisto ou coisa do tipo. Então acho que não vai rolar Chimaev contra Poatan sem valer um título, tem que valer alguma coisa. Outra coisa que mudou nos últimos anos no modus operandi do UFC é o seguinte: o UFC já não tá mais deixando campeões subirem de categoria como campeões. Vocês viram, Islam Makhachev teve que abrir mão do seu cinturão dos leves para subir para os meio médios. Ilia Topuria abriu mão do seu cinturão dos penas para subir para o peso leve. E detalhe, o Topuria, antes de subir, ele precisou defender seu cinturão pelo menos uma vez contra o Max Holloway. Será que o Chimaev tem tanta bala na agulha assim
para conseguir subir de categoria sem ter que fazer essa defesa de título? Porque, pelo visto, ele vai ter que defender seu cinturão uma vez antes de enfrentar o Poatan ou qualquer outro campeão. Ou talvez ele traga esse velho costume do UFC, de fazer campeões subirem de categoria sem ter que abrir mão do título. Se for esse o caso, abre inclusive uma boa possibilidade para um brasileiro. Porque imagina, o UFC deixa o Chimaev subir de categoria para enfrentar o Poatan sem abrir mão do cinturão, e com isso a categoria dos médios precisa de um cinturão interino. Nesse caso, se o Caio Borralho vencer o Nassourdine Imavov, ele pode disputar um cinturão interino contra René de Ridder ou talvez o Anthony Hernandez. Dessa forma, dependendo do que acontecer entre Chimaev e Poatan, ou o campeão interino vai ser promovido a campeão linear, ou ele vai esperar o retorno do checheno. Mas assim, eu acho que é quase inevitável que uma hora ou outra o Chimaev vai querer subir ou até descer de categoria. Desde sua chegada no UFC, todo mundo comentava sobre a possibilidade dele se tornar um duplo, talvez até o primeiro triplo campeão. Então acho que é questão de tempo. Uma hora ou outra ele vai mudar de categoria, seja pra baixo ou pra cima. Mas e aí, Carlos? O Chimaev pode vencer o Poatan? Sinceramente, pessoal, o que eu vi nesse sábado dificilmente vai ser batido nos próximos anos. Não vejo o Poatan aguentando a pressão que o Chimaev mostrou nesse último final de semana. O Dricus tem muito mais histórico no wrestling do que o Poatan, e mesmo assim a luta não foi nem sequer competitiva. Ainda mais pensando que, se a luta acontecer na categoria dos meio pesados, o Chimaev vai ficar ainda maior e ainda mais forte. Sinceramente, não vejo o Poatan vencendo o Chimaev. Acho que o checheno conseguiria vencer o brasileiro. Ainda mais considerando que o Poatan tá chegando naquela idade ingrata, enquanto o Chimaev tá no auge físico da sua carreira. Agora, um cara que pode dar mais trabalho para o Chimaev é o campeão dos meio pesados, o Magomed Ankalaev, que a gente tanto esquece. É grande, é pesado, é mais forte e tem uma base maior na luta agarrada. Esse sim traria mais trabalho para o Chimaev, e talvez seja por isso que ele não tá tão interessado em enfrentar o compatriota. Ou por isso, ou pelo fato dos dois serem russos, ou não tem nada disso. Se for pra enfrentar um Ankalaev no futuro, ele vai e pronto, fica lá com 2 cinturões. Mas e aí, pessoal, vocês acham que dá pra rolar essa luta, Chimaev e Poatan? E se rolar, quem vence? Deixa aí sua opinião nos comentários pra gente debater um pouquinho depois do vídeo. Mas é isso, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal, já ativando o sininho das notificações pra não perder o próximo conteúdo. E isso, muito obrigado por terem assistido e até a próxima.